Prossigo para o de número 9. Revisão criminal Goiânia, relatoria da timadora Lília Mônica, revisão da timadora Camapum, fará sustentação oral, Jean Felipe Alves da Rocha. A quem convida a subir a tribuna, ele concede a palavra pelo prazo regimental. Senhor desembargador-presidente, senhor desembargador-relatora, senhor desembargador-revisor, demais desembargadores, senhora procuradora, senhora secretária, caros colegas aqui presentes, nascidos meus cumprimentos dos respeitos. Excelências, como já anunciado pelo presidente, trata-se aqui de uma revisão criminal que busca, doutora Lilian, a rescisão da sentença condenatória que, sendo redundante, condenou o ora revisionando a uma pena de 8 anos e 9 meses de reclusão pelo crime de tráfico de drogas, escrito lá no artigo 33 da Lei de Drogas. Excelência, o que acontece aqui? Lá pelos idos de novembro de 2022, segundo a Polícia Militar, condutora deste procedimento aqui, o senhor Washington, ora revisionando, estava na porta de uma universidade aqui em Goiânia, momento em que resolveram abordar em decorrência de situações pretéritas que a Polícia Militar teria recebido em seu desfavor, denúncia anônima, né? O que levou então a Polícia Militar a abordá-lo, com ele teria sido encontrado certa quantidade de entorpecentes, e aí se deslocam até a residência dele, na residência dele então encontra-se ali alguns valores, etc. Fato é que, diante de toda essa situação, que estou resumindo aqui, porque vocês já tiveram acesso à nossa peça, o Washington, então, ele acaba por ser condenado. Em que pese a insistência da defesa em mostrar que há sim uma nulidade enorme na ação da polícia, que havia sim, doutora Hamilton, uma ação ilegal, que havia sim, doutora Rosana, uma conduta em total desconcerto da lei processual penal. Isso tanto no primeiro grau quanto no segundo grau, que foi rechaçado. Né? Levamos essa situação ainda em recurso especial subiu para o Superior Tribunal de Justiça, mas manteve-se assim. E aí agora estou aqui, este advogado, tentando, mais uma vez, revisionar essa situação, mas não revisionar, doutor Oscar. De qualquer forma, como Vossa Excelência aqui no julgamento anterior, trouxe ali para nós em parcos minutos, né? Em quais hipóteses, por exemplo, seria possível termos uma revisão criminal. E aqui, doutora Lília, nós temos novidade, nós temos provas novas, nós temos idoneidade, porque houve uma ação de justificação a partir da qual colheu-se novas informações, senhor presidente, e nós temos ainda a relevância. Porque aquilo que foi colhido na ação de justificação, pelo menos no entendimento deste advogado, muda todo o cenário e, de fato, confirma aquilo que a defesa já vinha levantando desde o primeiro grau, aquilo que a defesa já tinha levantado desde a apelação, a fim de rescindir esta condenação, porque, de fato, ela ocorreu de forma legal. E agora, então, eu passo a expor a Vossas Excelências, uma vez que eu acredito que é o caso, sim, de conhecimento dos termos do artigo 621 do Código de Processo Penal, para corrigir uma injustiça. Então, o que houve aqui? Uma das advogadas que atuaram aqui deste processo, doutora Rainane, ela recebe informações, doutor Fábio, de que haveria algumas testemunhas, por assim dizer, que teriam participado ativamente, doutor Alexandre Bizu, da ação da polícia, no fatídico dia que se prende o Washington, e que poderiam cooperar. Com isso, então, com esses nomes na mão, ela, então, ajuiza essa ação de justificação. E nessa ação de justificação, foram ouvidas a senhora Rafaela e o senhor Guilherme. Vou me ater apenas a esses dois aqui, doutora Rosana, por hora. A senhora Rafaela fala o seguinte, ela bate no peito, doutor Fábio, eu sou traficante. Ela fala, eu sou traficante, eu vendia droga à época, lá na região noroeste. O Guilherme, da mesma forma, fala, eu sou traficante e eu era companheiro de Rafaela à época. Nós dois. E nós recebemos um pedido de um tal de Rainer também, doutor Adão, que era traficante, patrão desse. Rainer fala o seguinte, Rafaela e Guilherme, nós precisamos de droga, nós precisamos de alguns entorpecentes que eu preciso fazer uma entrega ali. E o que Rafaela fala e Guilherme fala na ação de justificação? Que eles vão, então, atrás dessa droga, eles pagam essa droga para um senhor que seria gordo e de barba, recebem essa droga e vão entregar para uma terceira pessoa, um possível comprador, doutora Lívia. Chegando lá neste local, enquanto Guilherme estava a entregar a droga, ele é abordado pela Polícia Militar e ele é preso. De outro lado, já uma outra guarnição, já uma outra equipe, prende também Rafaela com Rainer. E ali começa, doutor Hamilton, doutora Edna, uma série, segundo as informações colhidas na ação de justificação, uma série de ilegalidades, uma série de atrocidades, que vai desde tortura física, tortura psicológica, que leva, inclusive, Rafaela, segundo ela mesma fala e segundo o próprio Guilherme fala, a perder um bebê, porque ela estava grávida. No desenrolar dessas questões de tortura psicológica, de tortura física, que eles alegam acontece, a Rafaela fala o seguinte, pegaram o meu celular, e no meu celular acharam uma conversa com o Ora revisionando. No meu celular acharam uma conversa com o Washington. E o Washington me pediu uma droga. O Washington estava pedindo para ela, segundo ela, cerca de 30 G de cocaína. Se era para uso ou era para outra coisa, nós não sabemos. Mas nós sabemos que existia essa conversa. E Rafaela vai dizer que a polícia conversa com o Washington e com outras pessoas. Mas uma dessas pessoas que responde é o Washington. E a polícia fala, onde você está, Washington? Jurando ele estar conversando com Rafaela. E o Washington fala, eu estou na universidade. E para lá vão. Chegando lá, Rafaela diz o seguinte, eu na viatura de polícia. A polícia fala, agora você vai entregar esta mercadoria para o Washington. E você não faz gracinha, não. Se tentar correr, nós vamos te monitorar e nós vamos atrás de você. Neste ponto, então, Rafaela desce, entrega para o Washington a droga que ele tinha pedido para ela até então como comprador. A polícia, em seguida, desce e prende o Washington. Inclusive, aí eu tenho que voltar, doutora Lília, lá na ação penal, para mostrar que já existia coerência lá na ação penal. Porque existe um tal de Alexandre, que era um estudante que estava lá, que viu o momento da ação policial e fala assim, que achava que era uma brincadeira entre amigos. Porque o policial, que estava até então descaracterizado, ele chega por trás de Washington e dá uma gravata, ele achou que era dois amigos, mas na verdade, naquele momento, o Washington estava sendo preso pela polícia. Essa informação já constava lá atrás. O que agora é corroborada pelo depoimento de Guilherme e principalmente pelo depoimento de Rafaela. E aí, neste momento, então, a polícia prende o Washington. Neste momento, então, a polícia, com a prisão de Washington, vai até a casa dele, que inclusive filho de policial militar, que é, como consta aqui do processo. Lá encontra uma balança de precisão, que depois ela não é periciada. Encontram 500 e poucos reais, que são utilizados para dar um ar de ilegalidade, de traficância, que é justificado, que seria um dinheiro emprestado pela companheira do próprio Washington na época dos fatos. Fato é que, colhida esta prova nova, essas novas informações, esses novos elementos, nós damos conta que realmente nunca existiu atividade de mercancia de drogas por parte do Washington. Que nunca existiu situação de flagrante em relação ao Washington. Se existiu, doutor presidente, alguma situação de flagrante foi em relação a Rafaela, em relação a Guilherme, lá na região noroeste, e não ali na região da Universidade de Anhanguera, onde o Washington teria sido, então, preso. Se existiu alguma ilegalidade, foi lá. A prisão de Washington, ela decorre de uma ação que nasceu com Rafaela, de uma conversa entre Rafaela e o Washington quando ele pede droga. E aí, veja bem, talvez nós chegamos aqui agora, nossa, mas essas testemunhas, elas surgem agora neste momento processual, como que nós vamos dar validade a isso? Realmente é um desafio. Como que nós vamos agora valorar toda essa questão? Só que nós precisamos enfrentar. Porque, veja bem, se eu venho a Vossas Excelências apenas com uma ação de revisão criminal, sem antes ajuizar uma ação de justificação, a minha revisão, ela não é nem conhecida. Mas se eu levo isso sobre o crivo de um contraditório, sobre o crivo de um promotor de justiça, de um juiz, que os escuta, e promotor este, doutora Lilian, que inclusive, diante da confissão de Rafaela e de Guilherme, mandou oficiar a delegacia para falar o seguinte, eles vieram aqui hoje e falaram descaradamente que são traficantes, então agora eles têm que ser investigados, policiais, petição de ofício. Há, inclusive, um policial, que é ouvido também nesta ação,
que ele fala que houve aquilo que chama-se de troca, né, de flagrantes ali naquele momento. O policial esse também que tem a vida, o ofício expedido à corregedoria de polícia militar para poder apurar a conduta dele. Então essas pessoas, elas são submetidas ao crivo de um contraditório, doutora Lília. A Rafaela, do depoimento dela, verifica que quando ela fala da perda do filho, ela se emociona com a situação, dando veracidade sim à palavra dela. O Guilherme conta com detalhes como que tudo aconteceu. Você fala, nem sabia quem é o Washington. Nós ouvimos no dia que a polícia aborda e faz toda essa questão, essa situação, lá na porta desta universidade. Então vejam bem, diante do que foi produzido, dentro da legalidade, dentro do que determina o nosso ordenamento, esta defesa não consegue imaginar como esta condenação ela pode realmente sobreviver, uma vez que está claro que ela está maculada desde a sua origem. Os alvos eram outros, houveram-se outras prisões, que se desencadearam do Washington de forma totalmente legal, como foi narrado amplamente, porque Rafaela, Guilherme e outras pessoas que foram ouvidas na ação de justificação e deixa para Vossa Excelência analisar, simplesmente compareceriam num procedimento como este, numa solenidade, e produziriam tanta prova contra si mesmo, a qualquer custo, ou talvez ao custo de responder uma ação penal. Então, acredito que devem ser valorados. E aqui eu preciso, doutora Rosana, até levantar um ponto que foi levantado anteriormente lá na ação penal, lá em segundo grau, que é o fato desta situação em relação a Rafaela começar lá no 13º Batalhão de Polícia Militar, que é responsável pela região noroeste, e o Copom recebe essa informação e repassa para essa equipe do 13º Batalhão, quando deveria ter repassado essa informação para o 7º Batalhão de Polícia Militar, que era o responsável pela região onde o Washington estaria. Há, inclusive, essa dúvida, essa falta de rigidez em relação ao procedimento da Polícia Militar aplicado ali, porque há, de fato, um desvirtuamento das equipes de área lá naquele local, que vem a corroborar exatamente com o que, doutora Lília, a Rafaela fala, que tudo nasceu na região noroeste. Corrobora, porque é a equipe que participa do 13º e não do 7º. Há uma convergência entre esses depoimentos, entre essas informações que são produzidas junto ao Poder Judiciário e que, no nosso entendimento, são suficientes para demonstrar, mais uma vez, que não havia situação de flagrante em relação ao Washington, que a ação da polícia em relação a ele foi ilegal, que não ficou comprovada o exercício de atividade de mercancia, mas que sim, de outro lado, houve coação, abuso de autoridade, manipulação de contexto fático e o resultado em um procedimento policial forjado. Então, por essas acanhadas razões, é que eu peço que a revisão criminal seja conhecida e provida para julgada procedente, para absolver pela falta de provas idôneas, sendo assim declarado por Vossa Excelência. Agradeço o tempo a mim dispensado. Agradecido, doutor Jean. Com a palavra